Olá, olá. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast Descomplicar. E hoje quem é que trouxemos? Hoje temos connosco o Paulo Amaral, que é pai do Tomás, mas também um excelente profissional. Paulo, fale-nos um pouco sobre si. Tenho 46 anos, sou de Lisboa, formado em Gestão de Recursos Humanos. Sou pai do Tomás, de 16 anos, e da Inês, de 3. Basicamente, como hobby, salvo seja, sou vice-presidente do Belenenses também, que não ocupa bastante tempo. E é isso. Paulo, acha que o que o fez chegar aqui foi que motivo? Porquê é que eu o convidei? Eu acho que isto tem muito a ver com o Tomás e com toda a sua capacidade de cativar e de envolver as pessoas que o rodeiam, basicamente. Eu diria que também tem muito a ver com o Paulo e pelo exemplo que o Paulo é. Ou seja, vamos aqui fazer a nossa apresentação do Paulo. O que é que tu achas, Tomás? Vamos a isso. Então, é o seguinte, eu conheci o Paulo num evento, aquele evento que te falei, onde eu interagi com o Paulo. O Paulo estava com muitos amigos, todos muito direitinhos, muito com uma imagem muito empresarial, como o evento mandava, e de repente conheço o Tomás, uma criança muito especial, com um feitio muito peculiar, muito firme e com uma grande certeza daquilo que queria ser para a vida e no seu futuro. Nem sequer juntava as duas pessoas, portanto não as identificava de todo. Eu andei com o Tomás todo o dia, o Tomás é que me dizia a mim o que é que íamos fazer. Agora vamos conhecer o Toy, agora quer conhecer o Jorge Corrula, agora quer ir ali, quer entrar pelo campo adentro. Bora, Tomás, se tu queres, nós vamos também. Epá, preciso ir conhecer o futre. Eu, bora, tu queres conhecer o futre, nós vamos conhecer o futre. Mas eu precisava de avisar o meu pai. Eu, claro, com certeza, temos que avisar o teu pai já agora e dizer-lhe onde é que andamos, senão daqui a nada sou acusada de rapto. E ligámos ao pai, e eis que o pai é o Paulo. E eu, diabo, eu acho que me vou meter aqui num sarilho. E o Paulo disse, Tomás, então tu não me ligas antes? Ai, peço imensa desculpa, ele está a incomodá-lo. Não, de todo, ele está-me a ensinar aqui como é que se anda nisto, não é? De repente, já fomos falar com uma série de figuras públicas, já entramos pelo campo adentro. Está bem, olha Tomás, depois liga-me, tá? Até já. Eu, oi, mas está tudo bem? Ou seja, o Paulo ali deu uma surra de ensinamento do que é ser pai, do que é ter uma criança completamente livre a fazer e a ser tal e qual como quer ser, uma liberdade controlada, obviamente, num ambiente familiar, num ambiente estável. O momento foi o Joga pelas Crianças, portanto um jogo em prol de uma instituição, e o Tomás estava no seu ambiente, o Tomás reinava ali, o Tomás foi a estrela daquele evento. E eu, bem, ok, então vou seguir jogo e vou atrás do Tomás e vou fazer tudo aquilo que o Tomás mandar, porque nem havia outra hipótese. No final percebi, ok, este senhor que está aqui deve ter alguma importância por aqui, porque está muito bem vestido e com todas as pessoas aqui, mas eu, sinceramente, não quero saber destes engravatadinhos todos, peço imensa desculpa, eu quero é saber do Tomás, quem é este Tomás, como é que esta pessoa tem este feitio tão peculiar. E cheguei à conclusão de que é porque o Paulo o deixa viver, o Paulo o deixa ser, o Paulo o introduz na sociedade tal como deve introduzir. Paulo, vamos retroceder aqui um bocadinho. Quem é o Tomás? Qual a patologia do Tomás? E como é que o ajuda a ser tão feliz, mesmo com a particularidade que ele tem? Sim, o Tomás nasceu há 16 anos, é um adolescente nesta altura, nasceu com alguns problemas que não foram nunca identificados, ou seja, nunca se descobriu verdadeiramente o que é que o Tomás tem, ainda que se tenha feito inúmeros despistes, exames de genética e uma série de exames. Nunca foi diagnosticado verdadeiramente o que é que o Tomás tem. Tem alguma dificuldade na motricidade fina, anda em bicos de pés, não tem uma locomoção assim ágil e normal, e pronto, isto causa-lhe alguma diferença, mesmo a nível de morfologia da cara e tudo. Tem uma questão nos maxilares e isso que faz dele um miúdo peculiar. Eu e a mãe do Tomás sempre o tentámos tratar de forma normal, apesar das diferenças, e isso eu acho que o Tomás nunca se sentiu
E esse é que é acho que é a grande conquista que tanto eu como a Teresa tivemos, é que ele nunca se sentiu diferente. Antes, pelo contrário, eu diria que ele até tem à vontade a mais e uma descomplexidade completamente até fora do normal. Eu diria que o pai é mais envergonhado que ele, porque ele é muito mais... Para ele está tudo bem e ele enquadra-se completamente igual às outras crianças. Ele tem uma deficiência avaliada em 68% de incapacidade. Pronto, tirando essa parte física, o Tomás é uma criança igual depois, intelectualmente, isso, os desafios das crianças da idade dele, um bocadinho com um feitio mais especial, se calhar, porque também toda a parte da educação, depois o facto de, por um lado, lhe dávamos armas e lhe proporcionávamos a capacidade dele sentir igual aos outros e de ser igual a toda a gente. Andou sempre em escolas como anda agora, em escolas perfeitamente normais, inserido em turmas normais. É um aluno médio, nada diferente das crianças da idade dele. Está no 10º ano agora, com 16 anos, por isso perfeitamente normal. Por outro lado, também tinha aquela parte um bocadinho de alguma proteção dos avós, dessas coisas, que é natural, ainda mais, pronto, por ele ser assim um bocadinho especial. E houve algum tempo na idade do Tomás, ou seja, agora tem 16, mas houve alguma fase em que mudaram para este tipo de educação de inserção, ou foi sempre desde o início assim? Houve uma fase em que protegeram e depois não, acho que o correto é agirmos normalmente. Bom, eu acho que foi sempre assim, porque o Tomás, dado as características dele, acabou por ser um miúdo um bocadinho marcado no tempo mais jovem pelas operações que teve fazer. Eu diria que o Tomás deve ter feito para aí umas 15 cirurgias, já entre o tendão de Aquiles, às rótulas dos 2 joelhos, ao pescoço, aos ouvidos, assim sem número de intervenções que já lhe conferiam um estatuto de diferença em relação às pessoas e aos miúdos da idade dele. Por isso nunca tivemos aqui nenhum tipo de proteção diferente, ou seja, sempre o tentámos inserir na escolinha, as festas de anos normais com os amigos, proporcionar os amigos irem lá à casa, ele ir à casa dos amigos, tudo coisas normais. Aliás, o Tomás, quando tinha 6, 7 anos, salvo erro, a gente inscreveu numa escola de futebol normal. Sim, ele tinha mais dificuldades que os outros, isso, mas estava perfeitamente integrado e jogava. E mais importante do que estar integrado era ele sentir-se integrado, ou seja, ele jogava, eu tenho imagens e fotos, ele perfeitamente integrado, a pedir a bola, chateado por perderem, normal. Ainda que sim, quem visse o jogo notava que não era a mesma coisa, mas para ele era. O Tomás tem um enorme sentido de responsabilidade e quem lida com ele percebe isso rapidamente. Ou seja, eu posso dar um exemplo. Aquilo era um jogo com figuras públicas em prol de algumas instituições e ele tinha ali alguns ídolos. No entanto, estava a desempenhar uma função de apanha-bolas, bem como outros adolescentes. E havia ali momentos em que eu lhe dizia, vamos conhecer a pessoa X ou a pessoa Y. E ele, não, espera, agora é o meu turno, portanto já vou. Ou seja, amigos, negócios à parte, calma. Esse sentido de responsabilidade foi-lhe sempre implementado à semelhança daqueles que são os valores da vossa família. Sim, é o que eu digo, tentámos dar-lhe uma educação normal, ou seja, ele tem que ter responsabilidades, tem que ter as coisas dele. Eu diria que os desafios em relação a isso são os desafios de uma parentalidade normal, de uma criança normal. O Tomás acaba por ter aqui os desafios também normais à idade e vem o acompanhando com a idade, as Playstations,
as coisas da escola, a mesma responsabilidade. O Tomás sempre fez desporto, deixou o futebol, foi para o basquete, andou a jogar basquete. É um craque no basquete. Andou a jogar, mais ou menos, andou a jogar basquete normal, há pouco tempo enverdou e teve a possibilidade de fazer basquete cadeira de rodas, ainda que ele não ande cadeira de rodas nem nada. E faz parte de uma equipa sénior que disputa a primeira divisão nacional, a APD de Lisboa, que o acolheram brutalmente, que são pessoas também com diferenças, mas completamente integrados na sociedade e espetaculares. Isso proporcionou-lhe também uma das coisas que ele mais... Acho que isso foi um sonho para ele, mas acabou por ser integrado depois na Seleção Nacional de Sub-22 e no Europeu de Sub-22 na Finlândia, ficar em terceiro lugar, aquilo para ele, ele adora desporto e adora essas coisas, isto foi tipo o momento alto da vida dele até agora, foi uma coisa espetacular. E é mesmo um momento muito alto. Quais são, portanto, eu acho que o Tomás tem muita sorte também na forma como toda a família encarou a realidade do Tomás. Todos nós temos a nossa realidade, uns mais privilegiados do que outros. O Tomás tem a sua realidade e teve uma família que viu tudo. Ok, vamos a isto. É este o nosso desafio, vamos embora. E Portugal está capacitado para as realidades que existem? Assim, eu acho que existe aqui duas situações normais, que é os miúdos e as crianças, à partida, são sempre um bocadinho diferenciadores das crianças diferentes, porque eu acho que não é tanto uma questão cultural, é uma questão de idade, é normal. Existe aquela diferenciação da diferenciação. Em relação depois aos adultos, eu acho que estamos a fazer um caminho, já foi pior. Aquilo que eu noto é que, no caso do Tomás especificamente, o Tomás tem algumas dificuldades em alguns sítios, mas acho que existe uma abertura cada vez mais da sociedade para inserir e interagir e proporcionar uma vida normal a pessoas que tenham algum nível de diferença. Penso que existe um caminho grande ainda para fazer a diversos níveis, mas o caminho faz caminhando e sim, não é o ideal, mas estamos... Puxando aqui novamente um bocado mais para dentro da família, e há bocado em off estávamos a falar um bocado disso também, o Tomás neste momento está de castigo porque teve más notas, não é? Mostrar esses valores e não dar a diferença do ele tem uma maneira especial ou deveria ser tratado de uma maneira especial, também é uma aprendizagem para ele. Ele vê que fica de castigo como os outros, portanto tem que ser como os outros normais, não é? Que são normais para a sociedade. Isso é uma maneira de lhe dar uma noção também o que é a vida daí para além, não é? Sim, o que é que será o futuro? O Tomás sempre foi tratado, como eu disse, de uma forma normal, como qualquer criança da idade dele. Neste momento está de castigo. Acho que faz parte aqui da adolescência achar que já sabe tudo e que ele é que sabe e que ninguém o compreende. E pronto, e volta e meia tem que ser reposicionado como qualquer criança. E sim, isto também faz parte de o tratar de maneira igual e também de o pôr no lugar às vezes, porque o Tomás, como qualquer miúdo, é esperto e eu acho que ele também às vezes tenta ganhar aqui porque ele sabe que as pessoas o veem como diferente e às vezes tenta ganhar aqui, não sei se vantagem é a palavra certa, mas aqui alguma empatia a mais por causa disso. E pronto, isto tudo é normal. Nós com 16 anos faríamos outras coisas para ganhar outras coisas que queríamos e pronto, e ele é educado de uma forma, eu diria, normal, por isso está de castigo, é verdade, até pelo menos sair as notas da escola está de castigo e permanecerá se as notas não forem em condições, porque sim, ele tem um sentido de responsabilidade grande, como a Teresa disse, mas é bom mantê-lo com esse sentido de responsabilidade ativo e com essa orientação. Eu mantenho um contacto continuado, menos agora, não é? Porque ele não tem telefone com o Tomás. E nós chegámos à conclusão que partilhámos os mesmos professores. Portanto, ele neste momento está na escola que eu tive em tempos.
e nós chegámos à conclusão, mas quem é a tua professora de História, de Filosofia, etc. E o Tomás respondia-me, não posso. Vou já dizer à minha professora, não posso. Bem, Teresa, agora tenho que me vir visitar à escola, porque eu sinto que o Tomás, eu não digo que é mais inteligente do que as crianças da época dele, mas está a ver o mundo com um olhar um pouco mais à frente, ou seja, eventualmente não perde tanto tempo naquilo que as crianças de 16 anos neste momento perdem, nomeadamente em redes sociais tanto tempo, ou a ver tanta informação nos TikToks, nos Instagrams e etc. Nem eu sei bem exatamente o que as crianças de 16 anos agora fazem, por isso é que estou aqui a dizer etc, etc. Mas está a evoluir mentalmente por áreas quase mais adultas. Será que o facto dele passar tempo consigo, com os seus amigos, no Belenenses, no desporto, o está a fazer ter uma visão um pouco mais à frente, mais adulta, mais altruísta? Eu acho que sim. Enquadra aqui um bocadinho no ponto que dizia anterior. As crianças têm aquela parte de eles próprios criarem diferenciação entre eles. E eu acho que o Tomás, nesta fase, se sente mais integrado com pessoas mais velhas do que às vezes com as crianças, salvo seja, da idade dele. E mesmo na escola, sim, ele fala imenso com os professores, com as empregadas, com não sei o quê. Porque é normal, os miúdos se vão correr, se ele corre mais devagar, é normal que os miúdos, ou se vão jogar futebol. Eu sempre pratiquei desporto e joguei futebol. A gente, quando escolhia os miúdos na rua, cada um começava a escolher uma equipa, escolhe os melhores, os piores ficam para o fim. E é a lei natural, não há aqui nenhum bullying, nem há nada, é a lei natural. E é o que acontece. E o Tomás, então, diria inteligentemente, ele próprio não se expõe a essas situações e então procura outro tipo de ocupação. É o que eu digo, fala muito com adultos, com os professores, com não sei o quê, está sempre, tema preferido ao desporto, sabe tudo. E pronto, acho que é um bocadinho por aí. E agora falando um bocadinho sobre si, portanto o Tomás nasce, não tem conhecimento ainda que viria com uma patologia, certo? A partir do momento que cai a notícia, que caem os primeiros exames, como é que reage? Como é que reage o casal? Como é que foram os primeiros dias? O que quiser partilhar, como é óbvio. Não... Sim, ou seja, é sempre... O Tomás nasceu prematuro, acabou por ficar no hospital há algum tempo. Ele nasceu a 16 de dezembro, 18. Pois, nós fazemos anos na mesma altura. Sim. E ele acabou por passar o Natal no hospital, a passagem de ano no hospital, ou seja, mas é assim, eu acho que mais a mãe, inclusive, porque eu por motivos profissionais numa fase inicial não estava tão presente, mas a mãe acho que se dedicou sempre a ele de uma forma brutal. E assim, fomos nos adaptando. Era o primeiro filho dos dois e fomos aprendendo e fomos andando e fomos progredindo basicamente. E sim, não... Lá está, o Tomás ao princípio não se notava tanto a questão da diferença, porque quando era bebê, a questão da motricidade fina, isso não se vê logo ao princípio. Começou-se a notar quando os miúdos mais começou a falar mais tarde, ainda continua com terapia da fala, isso, porque tem alguma dificuldade na dicção. A partir, eu diria, se calhar aí dos 2 anos, isso é que se começou a notar mais a diferença, porque o Tomás, quando era bebê, tirando o facto de ser prematuro, ter ali uma questãozinha num rim, ou isso, acabou por fazer uma parte de bebê um bocadinho a bebê, normal, sem... comem, dormem, choram. Isso foi a partir dos 2 anos, ou isso é que eu acho que começou aqui um desafio diferente, também com as cirurgias, com essas questões todas, que sim, como é óbvio, acabam por impactar a família toda e é o que é. E pronto, ele basicamente fazia uma operação por ano. Se não era ao joelho, era o tendão daquilo, se não foi o tendão daquilo, era ao pescoço, porque o Tomás, por exemplo, quando era mais pequeno,
não conseguia fazer a rotação do pescoço, tinha que virar o corpo para poder olhar para o lado, teve que fazer uma intervenção e agora já fez a segunda, porque entretanto cresceu e começou a ficar outra vez com o mesmo problema, ainda fará uma terceira vez quando parar a fase de crescimento, ou seja, eu acho que essa situação foi aquilo que foi sendo diferente e pronto, acho que como casal a gente adapta-se, basicamente. Sempre fizemos férias normais e coisas normais, mas sim, ter um filho que é operado todos os anos é uma coisa que nos condiciona um bocado e causa aqui alguma entropia, mas pronto, tudo normal. Deixe-me que lhe diga que não fomos os únicos a querer falar consigo, deixarmos umas palavrinhas, por isso acho importante passarmos aquilo que temos a mostrar. O que é que achas, Tomás? Vamos a isso. Fácil falar do Paulo Amaral. Como amigo, é alguém que é dedicado, que é leal, que é verdadeiramente amigo, na verdadeira acessão da palavra. Como profissional, eu diria que é alguém que é um líder que lidera pelo exemplo, alguém que não gosta de confrontos, evita os confrontos, não porque tenha medo deles, antes pelo contrário, mas porque entende que há outras formas de resolver os problemas e de resolver as situações e, portanto, à sua maneira, ao seu jeito, ele acaba praticamente por resolver todos os conflitos e todas as situações para que todos possam seguir em frente. Mas se calhar interessa mais falar do Paulo Amaral como pai. E como pai eu sou testemunha de que é um pai extremoso, um pai que ama muito, concretamente o Tomás, que é do Tomás que estamos a falar, que o ama muito, que é muito dedicado, mas acima de tudo é alguém que tem desde sempre a capacidade de olhar para o filho, de olhar para o Tomás como uma criança normal, como uma criança igual a todas as outras, que é merecedor de todas as oportunidades, como todas as crianças devem ser, e portanto o Paulo está sempre muito presente e muito inteligente e sempre pronto para lhe proporcionar todas as experiências para que ele possa realmente não ser uma criança diferente e ser uma criança igual a todas as outras. Com o Paulo e com a família que o Tomás tem à volta, a mãe do Paulo, as irmãs, as tias, os sobrinhos, os tios, os amigos também, tenho a certeza absoluta que o Tomás é uma criança muito feliz, vai continuar a ser uma criança muito feliz e vai ter um futuro azul, de certeza absoluta. Um grande abraço. Muito bom. Paulo, porque azul é a cor da esperança, azul é a cor do vosso coração. Mais nada. O que é ser pai e mãe do Tomás? Apesar dos saltos que tem que fazer, do esforço que tem que fazer inevitavelmente, porque nós não somos operados todos os anos e isso é uma verdade que não podemos colmatar. O que é ser pai do Tomás? É um orgulho. É um orgulho de ser pai do Tomás, porque eu acho que o Tomás é um bom menino, é uma criança com valores, é um miúdo integrado, sobretudo. O Patrick é uma das pessoas que o atura também e quando vai ao Restelo ele está sempre pai, no início da época ele disse, pai, achas que eu posso fazer uma lista de jogadores que eu acho que vocês deviam contratar? Está sempre com... E é um orgulho. O Tomás é um miúdo altamente dedicado, ainda estávamos a falar agora, altamente focado nos objetivos que estabelece para ele, ou seja, ele se tiver como objetivo que vai fazer determinada coisa, mesmo coisas que a gente acha difícil, o Tomás providencia que as coisas possam acontecer e está sempre, aquela cabeça está sempre em funcionamento para dizer se não é assim e assim e assim e está sempre a arranjar alternativas e opções. Sim, é um orgulho e acho que eu fico feliz por ele ser feliz e por termos conseguido, sim, com a ajuda da família. O Patrick falou isso, os meus pais são incansáveis porque por causa do trabalho não posso ir sempre buscá-lo à explicação, à terapia da fala, à terapia ocupacional, à escola, a levar aos treinos, ou seja, há aqui uma interajuda familiar grande, porque senão era
e humanamente impossível. E é um orgulho, e estou orgulhoso do trabalho que ainda não está finalizado, ainda está em fase de acabamento, mas sim, estou feliz e contente, e acho que o Tomás também, e acho que é um miúdo integrado e perfeitamente a ficar preparado para poder ser um adulto independente e sociável. Se hoje voltássemos atrás, portanto, antes do Tomás nascer, e soubesse o que sabe agora, o que é que diria? Ou assim mesmo? Para o preparar, para o que aí vem? Eu acho que nós temos que estar sempre preparados para o que nos acontece, ou seja, as coisas acontecem, eu acredito que as coisas acontecem sempre por alguma razão. Não sei se me diria alguma coisa, mas eu acho que a vida nos ensina e nos proporciona coisas para aprendermos. Uma das coisas que eu sempre ambicionei, eu sempre joguei futebol, joguei vôlei, federado em futebol, federado em vôlei, sempre fui um fraco, mas um atleta. E sempre tive, todos os pais sonham, queria ter um miúdo que jogasse qualquer coisa, que não sei o quê. E quando o Tomás nasceu, essa minha parte de desejo de pai que gostava de desporto ficou ali um bocado abalada, salvo seja. Mas é giro ver que o Tomás assim conseguiu ser internacional, de ficar em terceiro lugar no europeu, e o pai nunca passou ali da equipa da Distrital, comia uma bifeira no fim do jogo. E é giro, como a vida também nos ensina que as coisas são o que são, e se acontecem são por alguma razão. Mesmo que não seja linear, o Tomás é um filho de sonho. É um filho de sonho. Acho que é uma sorte e um privilégio também ter um filho assim, e dentro de todas as suas especificidades, eu acho que é bom ter um filho como o Tomás, atencioso, carinhoso, dedicado, que ele é um miúdo que sabe estar e que nos proporciona sempre ali momentos familiares ótimos. É um miúdo altamente competitivo, que é sempre fazer coisas, ganhar, tipo, aquilo que ele mais gosta é ganhar ao pai na PlayStation. Tipo, estamos a jogar NBA na PlayStation, ganha uma vez e não jogo mais. Era tudo o que eu queria. Naquele dia acabou, não há mais jogo, porque isso também é uma coisa, nunca facilitei nada ao Tomás. Ou seja, o Tomás sempre só ganha ao pai quando efetivamente é melhor que o pai. Não é porque eu deixo ganhar. Porque jogou bem. Sim, mas quando era mais novo perdia sempre, porque é natural da idade, mas mesmo quando ela era mais novo, nunca teve a vida facilitada para poder ganhar. E sim, é um orgulho ter um filho como o Tomás. E sim, como todos nós, tem coisas melhores e piores, mas isso faz parte da vida. Nós somos adultos e é igual, não é o que é. E para nós foi um orgulho poder ter aqui a sua história e mostrar-nos também como é que reage a estas adversidades que vão existindo. Espero que continue tudo de bom, tanto para si como para o Tomás, para a família, e que seja também o exemplo de muitos pais que possam estar a passar pela mesma situação e que vejam aqui uma maneira de reagir mais positivamente à situação e não se deixarem ir abaixo. É isso mesmo, Paulo. Acho que o Paulo é a verdadeira certeza de que a vida não tem que ser nem preto, no branco, e que no cinzento, no magenta se vive de forma feliz e plena, e que o Tomás é um exemplo de evolução para todos nós e que se pode ser feliz e alegre e tranquilo de várias formas. Muito obrigada pela sua generosa pelo partilha convite. E foi extraordinário. E é isto, tivemos mais um episódio agora aqui com o Paulo. Não se esqueçam de seguir as nossas redes, de partilhar, de ver, de partilhar com aquelas pessoas que precisam de ter um exemplo de superação, porque
na vida poucas são as coisas que nos podem e devem mandar abaixo. Poucas coisas são dramáticas. É uma questão de Perspectiva? descomplicar. É uma questão de Boa! descomplicar. Gostei. Espera. Repete. É uma questão de descomplicar. Gostei da dica. É esta, é uma questão de descomplicar, malta. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigado eu. Vemo-nos então no próximo episódio. Até logo. Até logo. Tchau, pessoal.